Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar iniciando mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto de climatologia. E nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando os fatores climáticos, os fatores que determinam o clima. Existem diversos tipos de clima no planeta, climas que variam desde quente e úmido a quente e seco, frio e úmido, frio e seco, frio muito rigoroso, temperado, e toda essa dinâmica, né, dos vários tipos de clima na Terra estão associados à interação entre os elementos e os fatores climáticos. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre os elementos climáticos, que nada mais nada menos é do que os responsáveis por definir as características do clima. Todo tipo de clima apresenta esses elementos que estão listados aí: temperatura, umidade, precipitação e atmosfera. Agora, a maneira, a intensidade como vai se dar esses elementos do clima vai se caracterizar a partir dos fatores climáticos, que vão determinar os elementos do clima. Então, um clima, por exemplo, tropical, típico, que é o clima aqui do Brasil, ele é um clima quente o ano todo praticamente marcado por duas estações bem definidas, um período mais seco e outro período mais chuvoso. Reparem aí, nós temos características de temperatura e umidade, elementos climáticos. E essa temperatura, né, quente o ano todo, e um período chuvoso e um período seco em relação à umidade, vai ser determinado pelos fatores climáticos. Cada lugar possui um determinado clima, o que vai diferenciar ele de outros lugares. Isso vai ocorrer por quê? Por que existem vários tipos de clima na Terra? Porque cada lugar ele vai ser influenciado por um conjunto distinto de fatores que vão determinar o clima, que vão determinar as características daquele clima. Como eu falei com vocês anteriormente, os elementos climáticos, como temperatura, umidade, pressão, eles vão ser influenciados a partir dos fatores climáticos. E os principais fatores que a gente vai estudar: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação. A gente vai ver como que cada um desses fatores vai interferir na temperatura, umidade, pressão, enfim, dos vários tipos de climas existentes no planeta. Então, recapitulando, os fatores climáticos eles vão interferir, eles vão alterar a dinâmica dos elementos atmosféricos, ou seja, a temperatura, a umidade. Se um lugar possui um clima quente e úmido, é porque existem um conjunto de fatores por trás da temperatura e umidade para caracterizar o clima dessa maneira. Então, os fatores climáticos eles vão interferir nos elementos climáticos, ok? Vamos começar trabalhando o primeiro fator climático, que é a latitude. A gente trabalhou latitude juntamente com longitude no início do ano, falando sobre coordenadas geográficas. A interseção da latitude, que é a posição em graus em relação ao Equador, e a longitude, que é a posição em graus em relação a Greenwich, a interseção entre essas duas situações proporciona a coordenada geográfica, que é a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. O que interessa para nós agora é a latitude. A posição de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador vai influenciar na temperatura. Por isso existe a regra: quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais a gente se afasta do Equador e vai ir em direção aos polos, a tendência é a diminuição de temperatura, ou vice-versa. À medida que você sai dos polos e vai em direção ao Equador, a latitude vai diminuindo e automaticamente a temperatura vai aumentando. Ou seja, tendo por base a linha do Equador, à medida que a gente se afasta do Equador e vai em direção aos polos, a latitude aumenta e, consequentemente, a temperatura diminui. Por isso a regra: quanto maior a latitude, menor a temperatura. E por que próximo ao Equador, em baixas latitudes, as temperaturas são mais altas e em altas latitudes, ou seja, em regiões afastadas do Equador, como as áreas polares e as áreas temperadas, as temperaturas são menores. Isso acontece por conta da forma geóide da Terra e também por conta do eixo de inclinação do nosso planeta, que faz com que a superfície terrestre seja iluminada de maneira diferenciada. Como a gente pode observar na próxima ilustração, a superfície terrestre ela recebe incidência de raios solares, mas essa incidência ela é diferente ao longo de toda a sua extensão. As áreas próximas ao Equador, ou seja, em áreas de baixas latitudes, você tem maior incidência de radiação solar, por isso maiores as temperaturas. Em contrapartida, afastando-se do Equador, e indo em direção aos polos, em razão da inclinação da Terra,
a gente tem menos intensidade de radiação solar. Exatamente essa situação, né, da latitude influenciando as temperaturas no planeta, a gente tem a questão das zonas térmicas da Terra, ou as zonas climáticas. Reparem bem, o fator latitude ele é o principal responsável pela diferenciação das zonas climáticas da Terra. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, com a linha do Equador no meio, nós temos determinada zona tropical, a área do planeta que recebe maior incidência de radiação solar o ano todo. Por isso que é chamada zona quente do planeta, zona tropical, zona entre os trópicos, né? É a parte da superfície terrestre com maior incidência de radiação solar, por isso apresentam as maiores temperaturas. E repare, entre os trópicos e os círculos polares nós temos as zonas temperadas, o norte e do sul, e dentro dos círculos polares nós temos delimitadas as zonas polares ou zonas glaciais, onde as temperaturas são extremamente baixas, o frio é intenso, predominando, portanto, o clima polar. Então, a partir dessas zonas climáticas, a gente percebe como que a latitude ela influencia o clima no planeta. Reparem bem que o território brasileiro ele está praticamente todo localizado aí na zona tropical, com exceção da região sul, que está abaixo do Trópico de Capricórnio, praticamente 90% do território brasileiro está dentro da zona tropical. Por isso, no nosso país, né, como canta o Jorge Benjor, a gente mora num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, né? E aí reparem bem a influência da latitude nas temperaturas do planeta. Perdão, nas temperaturas do nosso país. Nós temos um mapa aí do Brasil retratando aí algumas cidades brasileiras e uma tabelinha mostrando a posição dela em relação à linha do Equador, ou seja, a latitude. E na terceira coluna nós temos a média térmica anual dela, ou seja, a média de temperatura. Reparem que Belém, a primeira cidade, ela está a 1 grau de latitude sul, ou seja, praticamente na linha do Equador. Dentre todas as elencadas aí, é a mais quente, pela proximidade ao Equador, por apresentar latitudes menores. Porto Alegre, por consequência, né, é a última capital brasileira representada aí, é a capital brasileira mais ao sul. Reparem aí que a posição dela, 31 graus de latitude sul aí, enfim, praticamente aí 31 graus distante em relação à linha do Equador, e por estar mais distante do Equador apresenta temperaturas mais baixas. Reparem bem, Belém, Salvador, Vitória e Porto Alegre, diferentes cidades com diferentes latitudes, e reparem bem que Belém, por ser a cidade de menor latitude, vai apresentar as maiores temperaturas. E Porto Alegre, por ser a de maior latitude, ela vai ter a menor temperatura. Então, recapitulando, quanto menor a latitude, quanto mais próximo ao Equador, maior a temperatura, e quanto maior a latitude, ou seja, mais distante do Equador, menor a temperatura. Outro fator climático importante a ser considerado, a altitude. Quanto maior a altitude, a gente sabe menor a temperatura. E por que menor a temperatura? A gente sabe que à medida que a altitude vai se elevando, né, o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, vai diminuindo a concentração de moléculas de gases. E nas aulas anteriores a gente viu que temperatura nada mais é do que a propriedade que o ar tem de se aquecer ou não. Em elevadas altitudes, como a concentração de gases é menor, o ar é rarefeito, o ar tem menos propriedade aí de se aquecer, o ar se aquece menos. Em razão disso, as temperaturas diminuem. Nós temos uma regrinha, né, entre os meteorologistas que a cada 200 metros a tendência é você ter a diminuição de 1 grau. E aí nós temos 3 cidades do estado de São Paulo representadas, Santos, São Paulo e Campos do Jordão, que estão praticamente aí na mesma posição de latitude, mas por conta de altitudes diferenciadas, elas apresentam médias térmicas diferentes. Santos, por exemplo, que está ao nível do mar, tem 22 graus mais ou menos de média térmica, enquanto Campos do Jordão, que está numa altitude de 1.700 metros acima do nível do mar, é uma cidade com temperatura mais baixa. O fator altitude, por exemplo, ele determina, né, a ocorrência de climas frios, mesmo em áreas onde, teoricamente, pela latitude predominaria temperaturas altas. Reparem bem aí que no mapinha de cima nós colocamos aí para vocês as áreas
onde predomina o clima chamado frio de montanha, ou clima de altitude, clima frio de altitude. É o clima das montanhas mais elevadas, como a Cordilheira dos Andes, que eu coloquei aí para vocês. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa que se estende por toda a costa oeste da América do Sul. E repare que boa parte da Cordilheira dos Andes, onde estão alguns países da América do Sul, estão dentro da zona tropical, onde teoricamente deveria ser quente. Mas mesmo estando em baixas latitudes, onde teoricamente deveria ser quente, sobressai o clima frio, só que é o frio de montanha, é o frio determinado pela altitude. Devido às altitudes mais elevadas, o ar é rarefeito, se aquece menos, por isso a temperatura tende a diminuir, ok? Albedo. O albedo é um outro fator climático. Ano passado caiu até uma questão no Enem em relação a ele, e nada mais é do que o índice de reflexão de uma superfície. Ele varia de acordo com a cor e com a composição química e o estado físico da superfície. A incidência de radiação solar, ao ser emitida aqui para o nosso planeta, automaticamente vai provocar o albedo, a reflexão desse calor de volta para a atmosfera. Superfícies de coloração mais escura, elas refletem menos a radiação, ou seja, menor é o albedo e maior vai ser a absorção de calor. Menos reflexão, mais absorção, maior temperatura. Por isso que superfícies de cores escuras, por exemplo, elas têm menor albedo, elas refletem menos a luz do sol e absorvem mais o calor. Asfalto, por exemplo, campos verdes, são exemplos de superfícies com menor albedo. Agora, superfícies de cores claras, como por exemplo a areia dos desertos, a neve, elas têm maior reflexão e menos absorção de calor. Por isso, menores são as temperaturas. Eu coloquei para vocês aí um exemplo dessa situação do albedo, que foi a cidade de Los Angeles, que adotou aí a partir de 2017 uma técnica chamada de cool pavement, ou pavimento fresco. Eles passaram a pintar as ruas da cidade, o asfalto de branco, para justamente diminuir a absorção, aumentar o albedo, aumentar a reflexão e diminuir a absorção. O pavimento do asfalto negro comum, ele absorve mais calor, Enquanto o claro reflete esse calor lá para cima, absorvendo menos, ou seja, deixando o solo com a temperatura mais baixa. Alguns defensores dessa tecnologia apontam que isso pode ser aí um fator que pode contribuir para diminuir o calor nas áreas centrais das cidades, formado principalmente por concreto e asfalto, Muitas casas, inclusive, hoje em dia já são pintadas de branco justamente para poder absorver menos calor, Por conta da coloração branca, é mais reflexão e menos absorção, por isso temperaturas mais baixas. Portanto, é preciso considerar o albedo aí também como um fator climático. As massas de ar são outros fatores que determinam o clima. São grandes blocos de ar que se deslocam pela troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera. E elas apresentam características próprias de temperatura e umidade de acordo com a área onde elas se originam. Elas podem se originar no oceano ou no continente. Se originando no oceano, elas vão ser úmidas. Se originando no continente, elas vão ser secas. Se elas se originam em áreas tropicais e equatoriais, elas têm por características trazer calor para as regiões onde elas atuam. Portanto, elas vão ser quentes. Se elas se formam em áreas polares ou áreas temperadas, elas vão ser frias. Sempre é preciso considerar o seguinte: toda massa de ar sempre carrega consigo uma característica de temperatura e umidade. E essa característica de temperatura e umidade vai estar relacionada à região de onde ela se originou. Oceano ou continente, áreas tropicais e equatoriais e áreas temperadas, ok? No Brasil, nós temos a atuação de 5 massas de ar diferentes. Massa equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e a polar atlântica. A atuação dessas massas de ar varia conforme a estação do ano, No inverno, por exemplo, a gente tem a atuação da massa polar atlântica, fato que não acontece no verão. A partir desses mapas aí, a gente pode observar a atuação dessas massas e os locais onde elas atuam, e na próxima tabela a gente vê a influência delas. A massa equatorial atlântica, por ela se formar numa zona equatorial, em cima do oceano, ela é quente e úmida. Então ela atua principalmente na região norte e no nordeste, fazendo essas regiões, ou parte delas, apresentarem temperaturas elevadas e chuvas bastante regulares. A massa equatorial continental, ela se forma no continente, ela é
portanto, deveria ser seca e, ao mesmo tempo, seca e quente, por se formar numa área equatorial e continental. Mas essa massa, ela foge à regra das massas continentais, porque a massa equatorial continental, ela se forma na área da floresta amazônica. A própria floresta joga a umidade para ela, tornando ela uma massa de ar úmida, atuando principalmente na região norte e no centro-oeste. Nas regiões sudeste e sul do Brasil e também no centro-oeste, nós temos a atuação da massa tropical atlântica, que é quente e úmida, e a tropical continental, que é quente e seca. E no inverno, nós temos a atuação da massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria e instável, ou seja, quando ela atua no inverno, ela provoca chuva e queda de temperatura, atuando principalmente no centro-sul do Brasil, em áreas do sul, do sudeste e do centro-oeste, podendo chegar até na Amazônia. Reparem vocês no esquema anterior, que a massa polar atlântica no período do inverno, a setinha aponta que ela pode chegar até a Amazônia. Então, se ela for muito forte, ela pode chegar até a Amazônia e derrubar as temperaturas na região amazônica, por exemplo, levar aí áreas da Amazônia a ter 18, 17 graus. Claro que não é um frio tão rigoroso, mas para os padrões amazônicos é uma situação a ser considerada, e quando a massa de ar polar atlântica ela consegue atingir a região norte do Brasil, acontece o fenômeno da friagem. Maritimidade e continentalidade são outros fatores climáticos. Maritimidade é a proximidade em relação ao mar ou oceano, e a continentalidade é a distância em relação ao mar ou oceano. A relação entre o volume de terra e a proximidade com grandes quantidades de água vão exercer influência sobre a temperatura e a umidade dos lugares. A regra, a maritimidade, quanto mais próximo de massas líquidas, ou seja, do mar ou do oceano, menor é a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura, é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa, a máxima e a mínima. Áreas próximas ao oceano, áreas litorâneas, são influenciadas pela maritimidade, portanto, tem baixa amplitude térmica, a temperatura varia muito pouco, não esfria muito e a temperatura sempre permanece assim, numa casa de estabilidade. Por que isso acontece? A água do oceano, ao ser aquecida durante o dia, à noite, mesmo sem a presença do sol, ela se mantém quente. Todos vocês já devem ter tomado banho de mar à noite, já perceberam que a água do mar à noite é morninha. A água do mar, por se manter aquecida à noite, ela impede que o litoral se resfrie. Por isso, não contribui para a temperatura cair tanto durante a noite, por isso menor vai ser a amplitude térmica. No continente isso não acontece, no interior predomina a continentalidade. Quanto mais distante, né, do oceano, do mar, de massas líquidas, maior vai ser a variação de temperatura. Por quê? Os continentes eles são formados principalmente por solos e rochas, que são materiais que, diferentes da água, não absorvem, não armazenam o calor recebido durante o dia. Por isso que, por exemplo, aqui em Bom Jesus, em cidades interioranas, a gente vê uma grande variação de temperatura, principalmente nos meses de inverno. A gente amanhece aí com 15, 16 graus mais ou menos, e da meio-dia tá fazendo 30, ou seja, você tem uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Esse é o efeito da continentalidade. Vale lembrar também que em áreas litorâneas o fator maritimidade também influencia na umidade, ou seja, pode chover mais, enquanto no interior o clima é mais seco. Aqui no Brasil a gente tem vários tipos de climas, né? A gente vai falar disso melhor mais pra frente, mas observem que nós temos o tropical, típico no interior, representado aí pela cor laranja, influenciado pela continentalidade, ele é um clima mais seco, principalmente no período de inverno, e no litoral, de verde, aí está representado o tropical litorâneo. Essa diferenciação está associada à continentalidade e à maritimidade. O tropical litorâneo ele é mais úmido, devido à proximidade em relação ao mar. Correntes marítimas são outros fatores que interferem no clima. Grandes porções de água que circulam pelo oceano. Imaginem aí rios, correntes, né? Correntes é o que dá o sentido de movimento, movimento das águas dentro do oceano. É um tipo de movimento que não é compatível com as ondas, porque são movimentos próprios, associados aí ao movimento de rotação da Terra. E as correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. E ao aflorarem no litoral, né, elas vão de maneira geral contribuir para modificar
a dinâmica das massas de ar, né? As correntes frias, por exemplo, ao aflorarem no litoral, elas vão causar queda de temperatura, tornando as massas de ar mais secas, ou seja, elas vão fazer as massas de ar perderem umidade. Já as correntes quentes, por sua vez, elas tornam o ar mais úmido, porque a água mais quente evapora com mais facilidade. Portanto, em locais aonde no litoral passa correntes quentes, você tem aumento de pluviosidade, você tem chuvas mais abundantes devido ao fator das correntes quentes. Aqui nós temos um mapa mostrando para vocês as principais correntes marítimas. As de azul aí são as frias e as de laranja ou vermelho são as correntes quentes. E aí eu queria chamar a atenção para vocês a questão da influência das correntes frias na formação dos desertos. Reparem bem aí, ó. Todas essas áreas destacadas aí são as regiões áridas ou semiáridas do planeta. E observem que aonde passa no litoral correntes frias, você tem a formação de desertos, ó. Na costa oeste da América do Sul, a corrente de Humboldt contribui para a formação do deserto do Atacama. Lá na América do Norte, mais precisamente entre o território do México e dos Estados Unidos, você tem a corrente da Califórnia, a corrente fria, que tira a umidade das massas de ar, contribuindo para a formação do deserto da Califórnia. Enfim, as correntes frias elas têm essa influência no clima, né? Elas retiram a umidade da atmosfera. E aí, mesmo estando próximo do oceano, o clima vai ser mais seco por causa da corrente fria, que retira a umidade das massas de ar. Água fria, menor evaporação. Nós vamos falar uma outra situação das correntes frias ao trabalhar a questão do El Niño, né? Quando a gente for ver a questão da corrente de Humboldt aqui na costa oeste da América do Sul. Mas esse é assunto para as aulas futuras. A vegetação também influencia o clima, na absorção e na radiação de calor e também na umidade do ar. Em áreas onde existem grandes florestas tropicais e equatoriais, como a Amazônia, por exemplo, as plantas elas transferem parte da sua umidade para a atmosfera, fenômeno conhecido como evapotranspiração, contribuindo aí para o aumento da pluviosidade. Então, em áreas onde existem grandes florestas, em geral você tem um maior índice de pluviosidade porque a própria vegetação ela joga a umidade para as massas de ar, tornando elas mais úmidas. Então, a vegetação também é um fator climático a ser considerado. O relevo, além dele estar associado à altitude, ele também influencia na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente observa isso no Nordeste brasileiro, aonde você tem o Planalto da Borborema, no Agreste, bloqueando a passagem de umidade vinda do litoral. Vocês estudam, né, as sub-regiões do Nordeste, não sei se vocês se lembram, nós temos o litoral Zona da Mata, o Agreste, que é a área intermediária, e o Sertão, que é a área seca, semiárida do Brasil. E boa parte dessa seca, dessa falta de umidade, está associada ao relevo como fator climático, né? O relevo, no caso, as montanhas e os planaltos, eles impedem a passagem das massas de ar. Aí a vertente voltada para o lado do mar, do oceano, ela apresenta mais chuva. Do outro lado, essa umidade vinda do oceano ela é bloqueada pelo relevo, né? Pelos planaltos, pelas altas montanhas. Portanto, do outro lado, a gente vai ter áreas mais secas. A mesma situação são as planícies. As planícies, por não serem áreas elevadas, elas facilitam a penetração de massas de ar, provocando aí chuvas e maior amplitude. Então, o relevo ele é um fator climático porque ele contribui para justamente bloquear ou facilitar a passagem de massas de ar vindas do oceano, ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima videoaula, espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês e todo esse material que a gente está conversando aqui, ele vai ser disponibilizado no e-mail, nos grupos de WhatsApp, além de listas de exercício. Bons estudos para vocês, até a próxima.